Vamos corrigir redação? Vem comigo. A primeira coisa que o corretor vai olhar é se tem 4 parágrafos. 1, 2, 3, 4. E se esses parágrafos têm a paragrafação, bem bonitinho. Depois ele vai verificar se começou com conectivo. Começou com conectivo. Muito bem. Agora vamos verificar se o tema da redação está aqui? Olha o tema da redação aqui, gente. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, esse aluno não tangenciou e agora o corretor vai fazer a leitura do texto. Porque quando o aluno tangencia, ele não encontra a redação, não adianta nem fazer a leitura, né, completa, porque o aluno ele já percebe ali o tangenciamento. Vamos lá. Primeiro erro, Constituição. Letra minúscula. Ah, Pro tá maiúsculo, mas não tá aparecendo que tá maiúsculo. Se o corretor olhar para os dois Cs, ele vai perceber que tem a mesma estrutura e por isso ele já vai olhar e achar que esse daqui é um C minúsculo. E aí ele vai fazer a leitura, a Constituição Federal de 1988, vírgula, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, vírgula, porque ele está explicando, tá entre vírgulas, está correto? Corretíssimo. Assegura que todos os cidadãos correto, não sei se ele colocou esse erro lá, são iguais em direitos e em deveres, ponto. Apesar dessa normativa ser uma garantia institucional, seria uma garantia constitucional, o referido direito não é efetivado para todos os brasileiros, vírgula, uma vez que se tornou frequente os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Isso ocorre, ora, pela negligência estatal, a primeira tese, ora, pela falta de educação escolar, a segunda tese. Dessa forma, faz-se necessário discutir sobre as resoluções para essa problemática. Então, você vai verificar aqui, né, que ele tem uma introdução muito bonitinha, tem contextualização, repertório sociocultural, constituição, defesa de ponto de vista, muito tímida a defesa de ponto de vista, não traz nenhuma informação além do tema, que vai impactar na nota da competência 3, e traz também o fechamento com as duas teses. Vamos ver agora o desenvolvimento? Nesse sentido, vale ressaltar como a falta de ações governamentais contribui para o agravamento da invisibilidade da cultura africana. O que acontece aqui? Ele vai trazer ações governamentais, que faz parte da primeira tese, e como ela contribui para o quê? Para a questão do tema. Tá certo, Pro? Muito certo. Muito bem, é isso aí. Sob essa lógica, Norberto Bobbio, em sua obra Dicionário de Política, entre aspas, certinho, afirma que as autoridades públicas com acento, devem não apenas ofertar os benefícios das leis, mas também garantir que a população usufrua deles na prática. Muito bem, a citação do filósofo, ele traz o ponto, porque primeiro ele colocou a defesa do ponto de vista, depois ele colocou a citação, e agora ele vai dialogar sobre essa citação. Contudo, no Brasil, a ideologia do filósofo não é experimentada por quem? Pelos afrodescendentes brasileiros. Já que, mesmo com a previsão legal do direito à liberdade, esse grupo é marginalizado e sofre com a desvalorização de sua cultura. Aqui ele poderia ter escrito algo a mais, poderia ter acrescentado a ideia. Que sofrimento é esse? Como é que ele sofre? Por que que não é valorizado? Faltou dar um exemplo dessa desvalorização, dizer o porquê que essa valorização não acontece. Desse modo, a falta de ações públicas torna o direito à liberdade de expressão uma utopia. Como assim liberdade de expressão? Em que momento ele traz liberdade de expressão aqui? Em nenhum momento. Então, há uma incoerência aqui, uma incoerência de pensamento, uma lacuna no texto, e isso daqui impacta na competência 3, porque em momento nenhum ele traz a questão da liberdade de expressão, e ele fecha com a liberdade de expressão. A inoperância das esferas do poder, a negligência governamental, ela acontece, mas aqui ele não fala sobre essa questão, ele fala sobre a desvalorização dos afrodescendentes, mas não fala sobre liberdade de expressão, e ele fecha com isso, vai impactar na competência 3. Continuando, o D2 ele fala, nesse contexto é fundamental destacar como o apoio educacional é o que? Tese. Contribui para a conscientização da população sobre a diversidade. A educação vai resolver parte do problema. À luz disso, o filósofo Paulo Freire afirma que a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela, no entanto, tampouco a sociedade se transforma. Ok, traz uma citação, a citação tem a ver com a educação. Agora vamos ver se ele consegue dialogar sobre a educação, sobre os desafios
para a valorização da herança africana dentro da sociedade brasileira e como a educação pode fazer isso, né? E vai ser o grande desafio desse aluno. Vamos ver? Aí ele continua dizendo: sob esse viés, o autor elucida como a instrução é o primeiro passo para resolver o problema da invisibilização dos povos africanos. Por quê? Cadê aqui o dizendo? Uma vez que você poderia ter colocado aqui a sua cultura, como, por exemplo, o candomblé, a capoeira, é desvalorizado, invisibilizado, né? Existe um apagamento crônico dessas minorias. Poderia ter falado isso aqui, mas não falou. Simplesmente fechou a ideia sem colocar o ponto de vista de forma mais aprofundada. Isso daí impacta, impacta. O outro impacto é ademais. Ademais é um conectivo que você vai dar continuidade à sua fala. Ele já está fazendo fechamento da fala. Então tem que ser um conectivo de conclusão. E qual é o conectivo de conclusão? Logo, assim, portanto, dessa forma, desse modo, e nunca ademais. Ademais é fundamental ações educacionais para diminuir o preconceito raciais, preconceitos raciais. Se você observar, em momento nenhum ele traz o preconceito explícito dentro do seu desenvolvimento e ele finaliza com ele. Por isso, é necessário também essa análise, com certeza perderá ponto na competência 3. Portanto, é importante discussão sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil, certinho, é anúncio da proposta de intervenção. Posto isso, o governo federal, maiúsculo, responsável pela administração do território nacional, detalhamento, isso daqui é um agente, detalhamento do agente, muito bonitinho. Deve implementar políticas públicas específicas de conscientização à população sobre diferentes etnias. Muito bem, explicou, falou, colocou uma ação válida. Por meio de quê? Por meio de palestras, tanto em ambientes públicos quanto em escolas. Fechou, explicou onde vai ser e detalhou ainda, a fim de quê? A fim de alcançar a equidade entre todas as pessoas. Bem bonito a competência 5. Logo, a sociedade poderá se tornar igualitária, como determina a Constituição Cidadã. Tá bonito? Tá bonito. Quando você pode ver, né? O corretor vai olhar e vai, ó, esse C aqui tá diferente do C de cima, por isso que ele vai dar isso aqui como minúsculo. O que que vai acontecer aqui? Foram pouquíssimos os erros ortográficos, apenas 3 encontrados, detectados, por isso ele vai ficar com 160 aqui na competência 1. Na competência 2, 200 pontos, porque ele traz 3 citações à Constituição, Norberto Bobbio e Paulo Freire. Todas 3, elas são o quê? Legitimada, pertinente e produtiva, faz de forma muito bonita. Na competência 3, ele provavelmente vai ficar com 120 pontos, houve lacunas de ideias, falta de aprofundamento. Na competência 4, vai ficar com 200 pontos, lembrando que o corretor também poderá diminuir ponto por conta das palavras repetidas, ó. Liberdade, liberdade, menos de 3 linhas, e por conta desse conectivo aqui, que foi colocado de forma inadequada. Então, ele poderá ficar com 160 pontos. Isso daqui poderá acontecer. E a competência 5, ele vai ficar com 200 pontos. Por quê? Porque tem os 5 elementos: agente, ação, modo meio, efeito, detalhamento. Então, a nota desse aluno ficará o quê? 880 pontos. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado e que você também tenha tirado uma nota assim ou melhor na sua redação.